Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, participando da live da nossa iniciativa Pense Sobre. Obrigado pela sua presença, por estar conectado aqui conosco. Pedimos a vocês aí, mandem interações, mandem mensagens aí no chat. E, aliás, se vocês não estiverem ouvindo bem, mande aqui que o nosso time aqui que está nos bastidores vão ajustando aqui para que vocês tenham a melhor experiência aqui com a nossa live. Só contextualizando para você que está participando pela primeira vez, essa é uma iniciativa da DigiSystem, né, denominada Pense Sobre Saúde, que tem como objetivo levar informação, levar conteúdo e sempre trazendo pessoas e empresas com prioridade, com competência, que possam falar do assunto e do tema que eles estão envolvidos, para levar para você informações do mercado, cases, depoimentos daquilo que vem dando certo, daquilo que traz eficiência, que traz inovação, que traz tecnologia para a saúde. Mais uma vez comigo aqui, meu amigo, meu parceiro, Walter. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Glauber. Boa tarde a todos. É um prazer a gente mais essa oportunidade de compartilhar, né, conhecimento, experiências, o que você disse, né, o que fazer e principalmente o que não fazer. O que não fazer, exatamente. Então, o mais importante às vezes do que isso aí. O todo, né? E para começar esse dia, né, essa live, a gente hoje está aqui com mais uma pessoa especial e uma coisa, hein? Não querendo colocar pressão em ninguém, mas é a nossa primeira live com participação de um parceiro, um cliente. De um cliente, é isso aí. E aí nós estamos aqui hoje com o Jorge, que é gestor de TI, né, do Centro Médico de Campinas, que é um cliente nosso já há bastante tempo, né? E estamos aqui hoje dividindo um pouco aqui com ele. E assim, eu acho que também não colocando pressão, né? Mas o Jorge, além de um amigo aí, né, de longa data, né? Não, além do Centro Médico Campinas, participou com a gente de outros projetos na Unimed São Carlos. Ele vai contar um pouquinho a história dele aqui, mas é um cara que eu tenho um respeito muito grande pelo profissionalismo dele, pelos projetos que ele toca, né? Profissionalmente e pessoalmente na vida. Ele vai falar um pouquinho da história dele aqui. Boa tarde, Jorge. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por aceitar esse convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Glauber. Boa tarde, Walter. Poxa, começar desse jeito, colocar a régua lá em cima. Mas que bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, DigiSystem, pelo convite. Boa tarde, nossa audiência. Sou o Jorge Galvão. Como o Walter disse, sou gestor de tecnologia na Fundação Centro Médico de Campinas, um dos principais hospitais de Campinas, atualmente um Hospital ONA 3, selo do Amigo do Idoso, um dos top 20 hospitais do Brasil. É um prazer estar aqui hoje, compartilhar um pouco da nossa história e aprender um pouquinho sobre. Sou um profissional da área de tecnologia em saúde há quase 20 anos, iniciei minha carreira no Tocantins, vim de operadoras de plano de saúde, nos conhecemos ali em um projeto na Unimed São Carlos, e estou no momento como gestor de TI aqui na Fundação, uma instituição que eu admiro e tenho muito prazer em fazer parte. Hoje o Centro Médico de Campinas tem sua estrutura ali 225 leitos, né, para atender a comunidade e região. Cerca de 10 mil pacientes mês são atendidos só no nosso pronto-socorro, cerca de 1.400 cirurgias mês também, dentre elas cirurgia robótica, que nós temos aqui na casa também já há alguns anos, cerca de 1.700 internações mês e 1.400 colaboradores, né? Temos aí em nosso DNA também uma parte de ensino, pesquisa e educação. Estamos em expansão, recentemente já adquirimos ali uma unidade de hemodinâmica e hemodiálise, e tudo isso faz parte do nosso arcabouço aqui dentro da pauta de tecnologia, qual a gente gosta muito de conversar e poder colaborar com todo o ecossistema. E uma coisa importante que você acabou não comentando é que o Centro Médico de Campinas tem figurado aí nos rankings, né, de qualidade de hospital do mundo, né, com grandes hospitais do mundo, e tem figurado. Fala um pouquinho dessa... Exatamente. Hoje nós estamos aí entre os top 20 hospitais do Brasil, o ranking da Newsweek, né?
já passamos ali por algumas posições dentro desse ranking, e muito do esforço de todo um time, não só de TI, mas um time, corpo clínico, equipe assistencial, áreas administrativas, para poder apoiar o nosso hospital nessa trajetória, que a pauta qualidade está sempre ali entre um dos principais tópicos que a casa defende, né? Afinal de contas, estamos no segmento de saúde e é o mínimo que se espera, né? Sim. Segurança e qualidade. Ô, Jorge, até pegando um gancho aí também sobre a tua trajetória, né? Você comentou, né, que você vem do Tocantins, né? Mas vem da área da saúde, mas a tua trajetória vem da área de negócio para a área de tecnologia, né? Além de Exatamente. ser músico também, né? Que eu sei, Nas né? horas vagas a gente incomoda os vizinhos, né? Exato. Exatamente, eu tive minha primeira oportunidade ali em 2026, em 2006, perdão, no interior do Tocantins, ali entrando pela área de negócio de faturamento. E aí cheguei na instituição, uma pequena operadora de saúde lá. No momento que eles estavam fazendo a migração de sistema, fui usuário-chave e acabei me apaixonando por esse universo. Eu brinco que foi a TI que me escolheu e não necessariamente eu que vim escolher a TI de imediato. Alguns anos depois, aí acabei enveredando, fazendo graduação, especialização, MBA nas áreas de tecnologia, né? Muito bom. E o Centro Médico Campinas tem uma característica, né? Ele acabou de passar por um projeto, acabou assim, né? Estamos consolidados, mas passou recentemente por um projeto de migração do TASI HTML, né? Para você que está conectado conosco, né? A gente vem de uma série de outras lives aí falando do projeto de migração do TASI, das versões Delphi e Java para HTML. Então, para você que não assistiu, conecte aí no nosso site, pensesobre.com.br ou na plataforma de áudio aí da sua preferência, né? Que tem nosso podcast também. Então você pode assistir as lives anteriores aí que a gente falou um pouquinho já do projeto, mas hoje falando um pouquinho de um cliente que já vivenciou esse projeto de migração, já hoje está com o HTML já em produção. Então queria que você falasse um pouquinho desse projeto, do planejamento aí, da gente contar um pouquinho também de como isso se deu, né, Walter? É isso, né? Sim, sim. E também, só complementando a tua pergunta, né, para o Jorge, que para mim esse projeto foi um exemplo bem importante de como uma parceria entre um hospital, no caso o CMC, com uma consultoria especializada, pode trazer resultados e alcançar os objetivos, porque a gente estava falando há pouco aqui sobre os desafios, né, da TI, da tecnologia, de um projeto, né? Então, acho que isso é um ponto importante também de tudo Sem isso, dúvida. né? Não, sem dúvida. Essa parceria já vem de longa data, né? Somos clientes TASI aí, acho que desde 2009. Eu cheguei na casa no final de 2016, já havia ali uma utilização considerável do sistema, né? E de lá para cá a gente vem estreitando cada vez mais essa relação com o canal, né? Agora o DigiSystem, que nos representa ali junto ao fabricante Philips, né? E esse apoio ele se deu desde a fase de planejamento, desde o marco zero, né? Que foi ali um pouco pós ali o período mais volumoso dos casos de Covid, pós-pandemia, já estava no nosso radar, a gente via se preparando mas a pandemia retardou um pouco os planos. E passado aquele momento, nós retomamos de forma mais expressiva ali, as iniciativas para poder chegar a concretizar esse projeto, né? Foi fundamental a atuação, o apoio da DigiSystem nesse processo ali, um trabalho consultivo já naquela ocasião, né? Desde o onboard ali de toda a fase de planejamento até a fase de propostas comerciais, entendimento e detalhamento técnico, também todas as dúvidas que vão surgindo e as situações que vão surgindo durante a fase de execução do projeto. E acho que isso foi fundamental, porque eu acredito que a gente não faz nada grandioso sozinho. Em um projeto como esse, com a expressividade, a grandiosidade que ele tem, a importância que ele tem para o nosso hospital, né? Que não só para as nossas áreas, os nossos departamentos, corpo clínico, mas para os nossos pacientes, né? É fundamental que a gente tenha
ali parceiros de peso para poder nos apoiar a atingir essa meta, né? E esse planejamento se deu desde a gente entendendo qual que era o nosso momento, qual que era o nosso apetite, tanto do ponto de vista de investimento, uma lição de casa de infraestrutura considerável a ser feita, né, porque envolve também uma modernização das tecnologias, né, a gente sai ali de um sistema que tem uma característica muito monolítica e começamos a entrar numa arquitetura agora de um sistema mais moderno, web, que você já vê sinais ali de uma arquitetura orientada a microserviços, e isso requer ali uma atenção especial com a parte de infraestrutura, e nós começamos desde ali. Então, né, tivemos ali o apoio de vocês para fazer todo o diagnóstico inicial, o índice de maturidade, tivemos ali uma percepção bem importante para nós, né? Desde o início dos trabalhos ali, no início de 2017 na fundação, a gente tinha ali talvez ali uma taxa de utilização de 30% até chegar a 88%, que é o que nós já temos hoje consolidado junto à utilização do HTML5. Então é uma jornada, né? E a gente precisa de ter parceiros com conhecimento, com porte e suporte para poder nos apoiar a chegar até aqui. E do projeto, pegando um pouco dessa mudança, né, do Delphi para o HTML5, né? Vocês sentiram mudança, ganhos efetivos? Como é que, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso? As mudanças são, a gente brinca que é outro sistema, né? Porque você tem ali uma experiência, eu creio que a experiência do usuário, ela vai ser muito impactada, né, dentro desse processo, não no sistema como um todo, há funções que elas basicamente ali tiveram essa experiência do usuário preservadas, mas tem funções que elas foram evoluídas, né, muito evoluídas ali, novas funções, algumas foram descontinuadas e outras foram agrupadas, mas tudo com um olhar que eu acredito que é a modernização mesmo, né? A possibilidade que a gente busca agora de poder fazer um uso estável em aplicativos mobiles e afins, né? Mas a experiência do usuário a gente sentiu que é um fator a ser considerado dentro das fases de planejamento, né? E isso foi importante a gente já ter esse olhar lá no início, porque nos deu subsídio para orquestrar toda a jornada de treinamentos, estratégias de treinamentos, multiplicação e disseminação do conhecimento, desde as áreas administrativas até mesmo a equipe médica, né? Então, esses são alguns dos desafios que a gente foi pensando ali durante a fase de planejamento, além da gente visualizar também a oportunidade de amadurecer alguns processos frente a premissas que nós trazemos ali junto à corporação, que é de termos o uso avançado do prontuário eletrônico, né? E todos os processos que vão sendo instituídos, novas tecnologias adquiridas, e com HTML não foi diferente, a gente prezou muito por duas premissas, que é garantir a segurança assistencial e proteger o ciclo da receita, né? Então, isso, tendo essas dimensões de pano de fundo, que nos deu assim, uma capacidade de execução junto às equipes ali, não só de TI, né, mas principalmente junto às operações de negócio, né? Isso foi fundamental. O Jorge, compartilha um pouco com a gente, é algo que eu acho que em todas as lives nós tivemos esse questionamento e todo cliente nos questiona se existe uma regra, uma receita de bolo para isso, né? Vocês fizeram uma virada Big Bang, vocês fasearam a virada. Qual a sua perspectiva do que aconteceu no CMC e a sua experiência em relação a isso, né? Qual que é, se tivesse que a gente falar assim, tá, olha para isso, para avaliar se eu faço uma virada Big Bang ou se eu faço uma faseada. Qual que é a sua percepção sobre? Pergunta de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão. Não, mas Boa. muito bom, muito bom. Eu também acredito que não há uma receita de bolo. Acho que cada cenário vai ter um modelo que vai ser mais ou menos aderente a essa movimentação, né? Acho que migrar, implantar software é para quem tem coragem de fato, né? Porque Sim. é uma mudança expressiva. No CMC, nós entendemos que o melhor modelo para o nosso contexto foi uma virada faseada, mas em ondas maiores, né?
não tão espaçadas, mas destacaria ali duas grandes ondas que foram focadas exclusivamente nas áreas assistenciais. E isso muito se deve ao olhar, à percepção do nosso time de TI junto às lideranças das áreas assistenciais, né? E isso foi muito bom porque a gente conseguiu compartilhar essa responsabilidade e construir essa estratégia em conjunto, pensando naquilo que ia ter assertividade, efetividade e engajamento. Naquela ocasião, nós começamos ali uma primeira virada entre julho e agosto, focada em perfis de equipes multidisciplinares, né, que nós entendemos que seria um movimento de menor impacto para a gente sentir como que seria essa virada, e aí foi uma forma da gente pilotar uma virada mesmo em produção. Entendi. E isso foi muito bom para a gente ter um cenário mais controlado, antecipar necessidades de melhoria, porque nós também estávamos em 3 grandes movimentos simultâneos, né, para suportar essa modernização. Migrar a aplicação, modernização do software, evoluir a infraestrutura, porque nós também migramos todo esse ambiente para a cloud, né, e ajustar processos de negócio que as áreas precisavam, já tinham ali um anseio de socorrer. Isso foi importante, a gente conseguir ter essa percepção em vias práticas de como o sistema ia se comportar dentro dessa operação. Feito isso, buscamos estabilizar e identificar as dificuldades ali que foram se anunciando, os problemas, ordens de serviços e afins, né? Toda aquela rotina que a gente já está habituado no dia a dia de uma instituição de saúde, e buscando mapear ali o quanto isso estaria maduro para uma próxima fase, que ocorreu ali na segunda quinzena de novembro de 24, no qual aí foi todo o restante das áreas assistenciais, né? Então, a gente contou com essa expertise da nossa operação de TI, da nossa operação de negócio. Conseguimos ajustar isso em conjunto com a consultoria, né, porque isso também acabava trazendo uma nova dinâmica para a metodologia que é imposta, mas o saldo de tudo isso que nós temos hoje é que foi muito acertado para a gente conseguir fazer uma adoção consciente e perene, né, porque também você fazer viradas e depois ter que dar rollback é uma coisa muito dramática, né? Já tem um custo de você dar o passo de evolução e ter que voltar atrás, é penoso. Então, ali no meados de 24, nós fizemos esse primeiro movimento, nos deu subsídio para a gente entender como que seria a utilização de todo um processo mais parrudo, né? Deu um feeling ali, né? Não era uma visão muito mais exata, mas já nos dava um feeling de como seria. E fomos caminhando para as próximas etapas, os próximos ajustes para seguir com as próximas viradas que ocorreram ali mais precisamente entre os dias 11 de novembro de 24 e 18 de novembro de 24. E aí nós montamos uma estratégia justamente pensando até mesmo no nosso contingente operacional de TI para conseguir fazer um suporte in loco para as áreas, né? Porque a área assistencial tem uma criticidade diferente de uma área administrativa, Sim, né? sem dúvida. Ambiente 24/7, o médico está ali, o paciente está na frente, está aguardando para ser atendido, então cada minuto importa, né? Então foi esse olhar que acabou nos direcionando para a gente conseguir orquestrar esse plano de virada, né, que nós fizemos, começando pela nossa porta ali do pronto atendimento, e aí todo o time ali fazendo uma sustentação 24/7 junto com a consultoria, né, com as cerimônias ali de status report para coletar o que estava avançando, o que estava de débito técnico para a gente tratar e resolver o mais rápido possível. E uma segunda onda no dia 18 de novembro, que teve uma etapa de preparação, uma segunda-feira, uma etapa de preparação prévia no domingo, onde a gente foi lá e preparou todas as prescrições para entrarem em produção, para a gente conseguir ter a virada de fato ali do plano terapêutico sendo já absorvido dentro da plataforma, né? Sim, então, na verdade, então não foi um Big Bang, foi ondas, porém ondas curtas e sequenciais, né? Não teve parada, não, foram
focos, né? Focou em áreas específicas e virando continuamente cada uma delas. O que eu achei interessante também é essa questão da virada das áreas multidisciplinares, né? E que não tem nada a ver com ser mais importante ou menos importante. Não. Foi uma questão de que era uma área que daria para fazer de forma controlada. Eu achei esse ponto importante. Porque a gente sabe que a hora que a gente entra na área médica, prescrição, checagem, a criticidade ali ela se torna maior, né? Então eu achei interessante ali, que basicamente, pelo que eu entendi, teve esse piloto, como você fez, mas já em produção, né? Já. E aí já uma virada, aí sim, Big Bang, Assim, né? com todo mundo operando. Começando pelo pronto-socorro, mas já em seguida virando todas as áreas, né? Eu acho que foi bem assertivo. Dos fundamentos que a gente procurou conciliar para subsidiar essa estratégia é mesmo viradas contínuas e incrementais, como você bem colocou. Então, assim, sentimos como o produto ia se comportar num ambiente real ali, né? Que jogo é jogo, treino é treino. Sempre. E feito isso, fomos acompanhando, tratando as consequências dessa virada e já desenhando as metas para os próximos go lives, né? E essa segunda onda ali já foi a onda final, por assim dizer, onde a gente virou todo o restante do hospital. Então, a primeira fase, pronto atendimento, e nessa segunda onda entrou centro cirúrgico, unidades de internação, médico, prescrição, enfermagem, farmácia, checagem, absolutamente tudo da área assistencial, ao passo também que as áreas administrativas foram ocorrendo num comportamento semelhante, de modo interativo e incremental ali, até a gente conseguir ter a virada do produto como um todo, né? E o título da nossa live fala, né, sobre como a tecnologia tem impulsionado, né, a eficiência hospitalar. Então, esse primeiro passo aí do CMC para trazer a tecnologia mais atual e começar a rever seus processos, sua infraestrutura e tudo mais, isso já faz parte aí desse tema que nós estamos falando. Agora, tem um ponto importante na minha visão em relação à tecnologia. Você falou da parte do planejamento, onde a gente quer chegar e o que a gente tem para conseguir chegar, porque não adianta eu querer chegar, eu preciso analisar os recursos que eu tenho para conseguir, né, esse caminho, mas queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância da participação da diretoria num projeto, independente de migração, né, mas um projeto ali de TI, qual a importância ali das áreas nesse processo, o engajamento deles nisso, o quanto sua percepção que isso impacta no resultado, né? E também qual o papel da TI, né? Porque é um projeto de TI, é um projeto da TI, fala um pouquinho. Isso projeto só de tecnologia. Só de tecnologia, porque não adianta falar de tecnologia, né? Tem as pessoas, tem tudo envolvido. Exato. Então, se pudesse compartilhar com a gente um pouquinho. Não, ótimo ponto. Sem dúvida, acho que é fundamental ter esse apadrinhamento ali das diretorias envolvidas, reconhecendo a importância de um projeto dessa característica, né? E isso foi uma das coisas, não só nesse projeto, né? Foi uma das coisas que a gente destacou muito durante todo esse projeto, mas em outros projetos que a gente já conduziu dentro do CMC. Todo o processo de transformação fim a fim lá dentro, a gente traz com essa tônica, a nossa diretoria faz questão de reforçar isso. Isso não é um projeto de TI, é um projeto do hospital, né? Negócio, né? De negócio, né? E aí tem os head accounts ali de determinados projetos, o que é totalmente natural, mas eu acho que isso traz muito do que a gente espera de uma cultura para você conseguir ter resultado, né? Apesar de terem os times ali, nesse momento, um projeto dessa escala é um time só, é o time hospital, né? Sim. E nós sempre tivemos esse benefício de contar com o apoio de todas as diretorias, clínica, técnica, diretoria médica, diretoria executiva, que nos deu todo o apoio e subsídio para a gente conseguir avançar com esse projeto, porque entendemos que esse projeto é um projeto cross para viabilizar outros projetos de evolução e transformação digital dentro do hospital, né? Sim. No início aqui destacava a questão de uma das
dos valores da nossa filosofia de TI, que é defender o uso avançado do prontuário eletrônico, né? E nada mais é do que a gente trazer empoderamento para as áreas de cuidado, para as áreas do ciclo da receita, as áreas de apoio, mas toda e qualquer tecnologia que venha entrar dentro do nosso ecossistema, ela tem que complementar o que a gente já tem configurado dentro dessa evolução que a gente conseguiu fazer com o TASI HTML5, né? Porque não foi uma particularidade só do centro médico, todo cliente que teve no Delphi, no Java, esbarrou ali com um movimento que é absolutamente normal em qualquer produto de software, que é o ciclo de vida dele. Claro. Ele vai ter o seu ciclo de vida, ele vai chegar no momento que ele vai bater no teto, né? Não tem mais para onde crescer pela questão da arquitetura, pela questão da modernização das outras tecnologias emergentes que nós temos disponíveis no mercado, que está uma verdadeira ebulição, isso, mas nós enxergamos isso como uma necessidade prioritária, né? Fazer a migração do TASI Delphi para o HTML5, a modernização e absorção dos nossos processos de negócio numa ferramenta moderna, escalável e mais robusta, né, para que a gente consiga agora direcionar o olhar estratégico tanto do hospital quanto o olhar estratégico de TI para a perenidade de outras soluções. E aproveitando que a gente está falando de gestão, né? Até para enquanto o Jorge toma uma água ali, agradecer, ele não está aqui conosco, mas agradecer o Dr. Henry, né? CEO do CMC, não está aqui conosco, mas estive lá recentemente conversando com ele, fez toda a diferença, faz toda a diferença, não só nesse projeto, mas é um executivo que está muito próximo, né, da área de TI, e vamos ter oportunidade aí numa próxima, que aliás já está próxima, porque a gente já tem um outro compromisso com o Jorge, então nos acompanhe aí nas redes sociais, no LinkedIn, que tem mais novidades aí do CMC vindo por aí, vocês vão poder acompanhar. Então, obrigado pelo Dr. Henry aí também, pela participação do Jorge aqui, mas e também pela parceria que ele tem conosco, né? O Henry é alguém que está muito próximo, né? Totalmente. Assim, o alinhamento ele é diário, pode-se dizer assim, né? Os desafios, e isso é muito bom porque nos dá pista para a gente conseguir desenvolver o trabalho, né? E suporte naquilo que a gente já tem feito também. E esse apoio da camada executiva a nível de diretoria é fundamental, porque projetos nessa escala, eles são projetos sensíveis, são projetos complexos, eles mexem ali no cerne da instituição, precisam tratar o cerne do problema. Então, há situações que a gente precisa ter envergadura mesmo para lidar. E nós sempre tivemos esse benefício de conseguir pactuar isso com a nossa diretoria e ter esse respaldo, de ter ali o reconhecimento da importância dos projetos que precisam ser viabilizados na casa, isso também é uma coisa que não ocorre só para com a TI, ocorre para com todas as outras áreas da instituição também, né? Então, eu acho que isso faz total diferença, é uma relevância ímpar para o trabalho de qualquer instituição. Entendi. E só trazendo o pessoal que está nos assistindo aqui também, acompanhando, né? Tem um Haroldo lá de Matão, tá dizendo que faz 11 dias, né, da nossa migração Java para HTML5 aqui. E já tem um abraço aí para você, que você tem contribuído aí com ele também nos benchmark aí, tá trazendo resultados lá para ele. Obrigado, Haroldo, pela participação. Obrigado, Haroldo. Grande abraço. Haroldo é um grande amigo. A gente atuou junto em outro compromisso também. E a gente fica feliz também de poder dividir e compartilhar com os colegas, né? Ao mesmo passo que também a gente se utiliza dos canais para poder aprender com quem está mais evoluído que nós, né? Acho que esse é o movimento, né? Sim. Compartilhar é o movimento. Pessoal, e compartilhem aqui a sua dúvida, né, os seus cases aí, as suas experiências, né? Fiquem à vontade aí de colocar aqui, tenho certeza que a gente vai tentar, na medida do possível, ir respondendo, né? E a gente estava falando agora aqui do Dr. Henry, da gestão, né? E falar um pouquinho, né? E eu acho que vocês têm uma experiência boa em relação a isso, né? Se é que a gente pode falar de mudança, né?
mas do quanto a TI tem se tornado estratégico dentro das instituições, né? E até uma reflexão, a gente já falou sobre isso um pouquinho, né? É, de onde a TI ela começa a se posicionar aqui, né? Porque ela sim, ela tem que olhar para fora, para a tecnologia, quais as novas tecnologias que estão chegando, o que tem de novo, assim como vocês olharam para o trazer HTML, mas olhar o que mais pode trazer de eficiência, mas olhar para dentro o quanto aquela tecnologia realmente vai trazer mais eficiência, mais usabilidade, ou enfim. E se é o momento, né? Se aquilo realmente, naquele momento, vai ser interessante, eu acho que tem isso também, né? Então, a TI tem esse papel dos dois olhares, né? Como é que você tem visto isso e a experiência de vocês em relação? Sem dúvida, eu acho que esse movimento, ele é cada vez mais o dia a dia de qualquer executivo de TI, em qual camada quer que ele esteja, dos profissionais de TI também. Eu acho que mais do que um olhar é uma responsabilidade, né? Porque a TI acaba tendo que ter um olhar para jogar luz sobre determinados temas, né? Seja para temas que são problemas que precisam ser resolvidos, dores que são identificadas, como desafios que também precisam ser superados, mas ao passo que também nós somos confrontados pelo negócio, né? Confrontados no bom sentido, com desafios que às vezes é um ponto de dor gritante ali para a área. Então a gente vai ter que fazer sempre essa mediação. Eu acho que uma das coisas que podem apoiar é um posicionamento mais do que estratégico, é diplomático. A TI entender que ela precisa permear o todo, né, de uma forma transversal, fim a fim, na instituição. Porque se fala da jornada do paciente, se fala de tantas outras jornadas, isso está sendo cada vez mais suportado por tecnologia, mas aqui é para agregar valor, para orientar os processos e empoderar os profissionais e a gente ter o melhor produto final entregue ali na ponta, seja de cuidado assistencial, de eficiência operacional e de eficiência financeira. Então, esse papel, eu acho que ele é fundamental, fazer a prospecção de soluções no mercado, de bons parceiros, ter bons parceiros, né? Acho que isso é fundamental, a parceria, quando ela ocorre de fato, ela traz essa segurança, ela traz essa confiança, superar esses desafios vira uma consequência natural, né? É, ter uma transparência também de compartilhar isso com as áreas de negócio, envolvê-los nesse processo de prospecção, é o que a gente faz hoje dentro do CMC, participa as áreas de negócio, até mesmo na escolha das soluções de tecnologia, para que a gente não cometa o equívoco de entregar o digital pelo digital. Sim. Né? E é uma linha muito tênue. Então, quando as áreas de negócio reconhecem o valor daquela solução que está sendo prospectada, de que está sendo ofertada, eu acho que a gente consegue ter mais aderência e mais engajamento na instalação de qualquer projeto, né? E, sem dúvida, assim, acho que o papel da TI hoje é estreitar a sua atuação junto ao negócio, né? Aquela TI mais ortodoxa do passado, que ficava ali só atendendo o chamado e só resolvendo os problemas ali que eram chegados de forma reativa, tem perdido espaço para a TI bimodal, que consegue equilibrar o conhecimento de tecnologia com o conhecimento do negócio. Acho que é fundamental os novos profissionais de tecnologia, seja de qualquer segmento, terem um olhar dos processos de negócio e estreitar esse relacionamento com as áreas de negócio. E eu acho que você comentou uma coisa interessante que até compartilhar, né? É que esses dias você estava até ouvindo o paciente, né? Mas eu acho que assim, é realmente essa questão de ser ouvinte, né? Deixa eu entender realmente o teu problema, né? E não só, às vezes, eventualmente, né, do teu cliente interno, mas às vezes até do cliente do meu cliente, né? Que no caso, às vezes, nesse caso é um paciente. Poxa, espera aí, nós estamos pecando com o atendimento no meu paciente num determinado ponto aqui. Peraí, deixa eu ir lá ver, deixa eu entender, né? Acho que a tecnologia também precisa, às vezes,
descer no chão de fábrica, né? Descer ali e tentar entender melhor o problema, né? Sem dúvida, porque tem coisas que não vão ficar claras no e-mail, na mensagem de WhatsApp, Exato. no histórico da ordem de serviço, do chamado, do ticket, não vão ficar claros. Elas ficarão claras quando você vai lá vivenciar o problema junto com o teu cliente. E a TI, como viabilizadora de solução, ela também precisa ter essa autorresponsabilidade de entender que o problema do cliente dela também é seu problema. Né? Também é seu problema, não é um problema isolado, né? Salvadas as proporções, né, das responsabilidades compartilhadas, mas no final do dia é isso, né? E a gente, só para fazer um parênteses, né, a gente falava agora, né, da questão de não terceirizar, das áreas não terceirizarem para a TI uma responsabilidade. Mas o contrário também, nesse caso, é verdadeiro, né? Porque se a área está precisando de alguma solução e a TI pode ajudar, pô, deixa eu descer lá e, né, como diria um gerente TI que eu trabalhei com ele, né? Tira a bunda da cadeira e vai lá para você conhecer aquele processo. Porque se, né, não é simplesmente pegar um e-mail, algo frio ali que está vindo, né, e tentar achar uma solução. Não vai lá e tentar entender, né, tentar realmente ter a percepção do envolvimento. Deixa eu entender, né, como eu posso ajudar a resolver. E como a gente falou anteriormente, não tem receita de bolo, né? Em cada caso você precisa olhar com uma visão ampla daquele todo para entender qual é a angústia daquela área, qual é o anseio da empresa como um todo, para chegar num ponto e trazer, não só trocar, né, o digital pelo digital, ou o manual por um digital que não vai trazer resultado. Então, acho que esse papel da TI é de traduzir isso, né, de ser a pessoa com a visão do todo e trazer ali a resposta. E está aberto também, né? Porque eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi na gestão, como diz um amigo meu, é mais perguntas e menos afirmações. Você tem que ouvir. Tem que ouvir. Vai ter que ter um canal de escuta ativa, tem que entender as dores do seu cliente, onde aquilo ali de fato tem impactado a sua operação e tem talvez impedido que ele consiga fazer aquilo que ele faz de melhor, né? E reflexo disso é que hoje a TI do CMC ocupa cadeiras em comitês, em times, núcleos, né? E cada vez mais estando presente para estreitar essa sua atuação com as operações de negócio, né? De uma forma que a gente, novamente, volta à minha fala inicial, a gente não vai construir algo grandioso sozinho, nem a TI pela TI, nem a área de negócio pela área de negócio. Se não houver o envolvimento, o engajamento, o compartilhamento e a resiliência de todas as partes ali, a gente vai ter um processo de transformação. Talvez ele até ocorra de uma forma muito mais dura, muito mais lenta e que talvez não agregue o valor que ele poderia. Agora, um detalhe importante do que você está falando, para gente que lida com o projeto todos os dias aí, é algo meio óbvio, vamos dizer assim. Tem que ter uma comunicação entre as áreas, tem que ter envolvimento de todos, não só o patrocinador, de todas, do key user, todas as áreas, né? Mas geralmente os fracassos estão aí. Agora, o que você vê de diferente que você conseguiu fazer no CMC para que isso tivesse um engajamento, né? Porque você, pela tua fala e pelo projeto e pelo resultado, isso foi um diferencial do projeto. Um exemplo desse projeto e de qualquer outro, né, que poderia ser. A gente está falando do Migração HTML5, né? Mas qual que foi, assim, algo diferente, né, que você viu que aconteceu para que isso acontecesse, né? O que... Eu acho que um dos principais pontos é que isso não começou apenas com o projeto do HTML5. Isso hoje já faz parte da nossa cultura e do DNA da TI do Centro Médico. É uma TI pró-negócio, né? Então, a gente tenta ultrapassar a discussão de tecnologia. Numa análise fria, obviamente, a gente tem encarado a tecnologia cada vez mais como uma commodity. Ela é meio, né? Sim. Mas é um meio que alavanca, né? E acho que esse estreitamento com as áreas de negócio, a nossa disposição para discutir processos de negócio, de participar em decisões compartilhando essas responsabilidades, acaba sendo um grande diferencial. E isso associado, como se falou, né, na dinâmica de projeto, né, que a gente tem ali os frameworks, o PMBOK, disciplina de gestão da comunicação, enfim, e deveria ter uma que seria a gestão das emoções, porque as emoções, elas vêm à flor da pele, né?
porque é um movimento de mudança muito grande. Toda mudança traz incerteza, traz insegurança, né? E às vezes você conseguir ter essa escutativa, destacar um tempo de qualidade para ouvir, seja o seu time, seja os seus clientes, os seus parceiros, tentar não deixar ponta solta, ele vai acomodando essas emoções para que elas não interfiram negativamente no andamento do projeto. Acho que esse é um dos pontos que a gente procura ter bastante atenção. Poxa, está tendo um ruído aqui, vamos tentar mitigar, extinguir esse ruído, mas ouvindo o que aquele ruído está nos trazendo, né? Para que a gente não corra o risco de errar pela negligência. Sim. Né? Ou pela apenas o volume de afazeres do dia a dia, o volume de obrigações. Então, é um desafio, é uma linha tênue, mas acho que a gente precisa, acho que a grande palavra é estar disposto. É que eu acho também, assim, né, que percepções que às vezes a gente tem de outros clientes, da vivência nossa, né? É que às vezes cria-se uma relação entre a TI e outras áreas. No caso lá, o Jorge ainda comentava, né? Você não tem uma área de projetos mas isso acaba se compartilhando mais essa responsabilidade entre as áreas de negócio e a TI que cuida disso tudo, né? Mas é não criar uma relação que ela é um contra o outro, né? Ou dependência. Pelo contrário, né? Na verdade, assim, todo mundo por um objetivo só, né? E o que às vezes acontece, que eu percebo, é criar não, é um projeto seu, não estou só aqui para, né? Só E aí, gente passiva aqui, só e aí fica aquela da cobrança de um para o outro, e na verdade é algo que tem que ter, né? Tem que ter uma sinergia aí que seja maior, né? Sim. Acho que aí a questão de ter o psicólogo aí dentro do projeto é uma boa. Tem que alguém para controlar essas emoções aí e eu acho que essa questão da sinergia é fundamental. Sim. Sinergia entre as equipes do projeto, entre os parceiros e clientes, porque é isso, é um resultado que ele precisa ser entregue pelo todo. Sim. Né? O sistema ele pode estar parametrizado, testado em ambiente de homologação e ali pronto para aguardar uma validação, mas se o cliente não tiver ali uma validação de qualidade, que ele consiga trazer os questionamentos salutares para o processo de mudança, a gente corre o risco de passar batido, né? E depois, para consertar isso lá na frente, é muito mais penoso, né? Sim. E eu costumo dizer que quando a área, o cliente final, ele está disposto a comprar o projeto junto com você, 50% do projeto já tem chance de sucesso. Os outros 50% vai depender somente da execução. Sim. Né? Porque não tem como você fazer algo se já está saindo de um pressuposto que já não estou querendo fazer, né? A área já tem aquela resistência e é um comportamento natural, isso é do ser humano. Mas acho que também é uma habilidade que as TIs precisam estar atentas e buscar desenvolver, traz o cliente para o seu lado, traz o cliente para junto de você, se importa com o problema dele de maneira genuína e legítima, né? Tem uma pergunta aqui, só para a gente não fugir ainda não fugindo do tema HTML, mas que é interessante, né? Até eu não sei quem que mandou aqui, se você quiser, não sei se é o Thiago, quem que está conectado aqui, mas é do Seconce de Cotia. Não deve ser o Thiago é de Itapecerica. Durante a migração do TASI de tecnologia Java para HTML, no caso deles aqui foi Delphi, né? Mas quais foram as estratégias adotadas para garantir a conformidade dos processos assistenciais e administrativos, considerando questões como reconfiguração de acesso por perfil, adaptação de fluxos, validação de testes, interoperabilidade com sistemas legados, né? Quer falar um pouquinho aí dessas estratégias, inclusive alguns ajustes que a gente fez até na metodologia, né? Exatamente. No caso do CMC, né? É o Rômulo, tá? É o Rômulo. Da equipe do obrigado, Rômulo. Jalcir. Obrigado. Ótima pergunta, Rômulo. Obrigado pela sua contribuição aqui. Parte da metodologia nos ajudou a conseguir alcançar esse resultado. No que diz respeito a configurações de acesso, configurações dos perfis,
as parametrizações. Então, todos esses perfis eles foram criados em ambiente de homologação, foram testados primeiramente pelos nossos analistas de negócio, analistas de sistemas, e depois a gente expandia esse teste para o cliente final fazer as suas validações, né? Dentro das etapas lá de teste de jornada, testes de estresse, para validar todos esses processos. E a gente olhou para o processo fim a fim, tá, Romulo? Então, como que é o processo de prescrição de gasoterapia, né? Como que é o processo de prescrição de um determinado fármaco? Como que isso se desdobra dentro da CPOE, né? Como que vai ser essa visualização? Então, a gente foi tentando seguir essa linha. E um ponto que já era a nossa prática e com a modernização para o HTML5 se tornou agora praticamente um padrão, toda mudança a gente procura fazer as GMUDs fim a fim. O que isso significa? Vamos alterar um determinado processo na prescrição, em templates, em notas clínicas, que seja, como que isso vai refletir nas equipes assistenciais e como que isso vai se desdobrar lá na conta do paciente, lá no ciclo da receita. Então, essa participação que hoje nós temos nos comitês, nos times, eles têm nos ajudado nessa interlocução, né, que é conectar os pontos, conectar as ações de tecnologia, as ações sistêmicas, mas como isso tem atualizado e alterado as condutas práticas do dia a dia, né? E isso não significa ausência de problema quando a gente coloca isso em produção, tá? Não quero ser utópico aqui, mas tentar trazer uma visão mais realista possível. E aí a gente procura fazer as lições aprendidas quando isso ocorre, o que poderia ter sido diferente, mas durante o processo de migração para HTML5, a gente seguiu esse fluxo em todas as funções que estavam ali dentro do quadrante de áreas azuis e cinzas, que são preconizadas ali pela metodologia, e até algumas ações de áreas para as funções de áreas verdes, porque tinham um impacto, né? Para a gente conseguir mitigar ao máximo todos esses riscos. Bom, o Rômulo, e só te dando uma dica também, você perguntou algumas coisas relacionadas a integrações, né? Na live passada, a gente falou bastante sobre isso, né? Inclusive com a presença da Philips aqui. Se quiser dar uma olhadinha lá, a gente falou bastante sobre TAI, sobre algumas questões relacionadas à infraestrutura. Vale a pena você dar uma resgatada lá também para ver alguns detalhes técnicos lá que a gente falou na última live. E o Vitor, não sei de qual instituição, Vitor Ala, que ele fala que no início lá, a migração HTML5 causou um desconforto, né, com as mudanças e algumas coisas, mas hoje, com as evoluções, ele deve ter migrado há bastante tempo, né? Ele tem feedback positivo ali dos processos que estão otimizando ali junto aos setores. Obrigado aí, Vitor, por compartilhar a tua experiência. Acho que no geral, assim, vocês que já estão há pouco tempo, mas já começam a ver as áreas já estabilizando e já conseguindo ver melhoria ali no processo, no dia a dia, né, Jorge? Sim, é uma migração relativamente recente, mas não tão recente assim, né? Um pouco mais de 6 meses ali, e tem aquela fase de estabilizar o produto. E, sem dúvida, concordo plenamente com o Vitor. Todo processo de mudança de software nessa escala, ele vai trazer muito desconforto, né? Mas eu acho que nada do que a gente consegue transformar vai ocorrer dentro de uma zona de conforto. Ah, sim. E, de fato, a gente tem que estar consciente qual é o quanto nós estamos dispostos a lidar com esse desconforto ali. E sem dúvida, passado esse problema, esse momento, perdão, de desconforto, a gente começou agora a abrir o movimento de ciclo de melhorias, que eram todas as melhorias que já eram esperadas quando a gente utilizava o Delphi, melhorias de processo mesmo, que aguardávamos os novos recursos do HTML5, que agora a gente começa a trazer para dentro desse momento em virtude da modernização da plataforma, né? Mas isso não significa que não tem ali as ordens de serviço que sempre tem no dia a dia, né? Um comportamento inesperado e instabilidades, né? Porque eu brinco o seguinte, mas tem um fundo de verdade, né? A gente tem algumas certezas na vida, da morte, dos impostos e que o software vai dar pau. Aí a gente precisa conseguir ter ali os planos para
a gente lidar com isso da melhor forma possível, Isso né? aí. E O Jorge, a gente já está caminhando, o tempo passa muito rápido aqui na live, sabe? Essa é a outra certeza que a gente sempre tem. Como a gente já está caminhando para o fim aqui, é, beleza, a gente migrou HTML, né? Falamos um pouco aqui, né, de como hoje vocês se estruturam lá, mas o que que você vê de próximos passos de tecnologia? O que que vocês têm visto lá agora? Algumas coisas, como eu falei, aguardem aí que vamos ter novidades aí que nós estamos lá trabalhando junto com o CMC. Mas o que que vocês estão vendo agora de novas tecnologias que você fala assim, olha, isso agora é algo que vai ser legal. O que que vocês já estão pensando para implementar lá de melhorias e qual que é a tua expectativa de eficiência para trazer para o CMC? Hoje posso destacar como prioridade zero, né, primária ali do top 1 da nossa lista, é integração e interoperabilidade. A gente não consegue abrir mão desse recurso, né, evoluir as integrações que nós temos, mas mais do que isso, né, e aí eu acho que uma das coisas que eu gostaria de chamar atenção sobre esse tema, não, é muito comum, né, e as instituições vão evoluir no seu ecossistema de tecnologia de forma emergente. Parece isso, eu adquiro, eu compro, tento conectar, e o momento que nós estamos, a gente pensa a nossa arquitetura corporativa de TI totalmente intencional, né? Então, eu vou para a cloud, por que que eu vou para a cloud? Eu vou trazer um barramento, por que que eu vou trazer um barramento? Qual vai ser? Qual parceiro de interop que vai ser? Quais projetos de jornada digital do paciente serão elencados? Porque ao passo que a gente vai evoluindo a transformação digital, a gente vai chegar num momento de evolução da tecnologia totalmente vinculada aos processos, totalmente, e codependente para a gente ter esse organismo se retroalimentando. Então, como a gente já entendia que no nosso plano diretor, um dos projetos viabilizadores era o TASI HTML5, para a gente conseguir agora elevar o nosso nível de maturidade de integrações, né? E isso, integrações multiplataformas mesmo, né? Desde dispositivos médicos, equipamentos, LIS e RIS, PACS, né? É um ecossistema de desenvolvimento web que nós também mantemos dentro de casa, né? Para a gente conseguir ter, além de governança, né? Monitoramento, observabilidade, pipelines de segurança, mas a gente conseguir pensar dali insights para o negócio, né? No quesito da gente também conseguir garantir de uma forma muito mais fluida e segura a transição das informações para o cuidado e para o ciclo da receita. Estão perguntando de um tema meio polêmico aqui, que se a gente for começar, a gente vai falar temos mais uma live, o João Felipe. Esse último tema aqui, ele está perguntando sobre IA. A gente vai falar outra live sobre isso. Mas um ponto aqui, João, eu vou já adiantar, então por isso que eu estou reforçando, eu vou dar um spoilerzinho aqui. Ele está perguntando, né? Pensa em implementar IAs, né? Para ajudar na automatização de alguns processos? João, então segura, acompanha a gente aí nas redes sociais. A gente tem bastante coisa aí que a gente está fazendo em parceria com eles lá. Sim, vamos ter coisas aí para apresentar em breve aí para vocês. Então temos projetos legais aí. Já em curso, né? Já em curso. Já podemos dizer que já está no forno. Já em curso, né? A robotização. Exatamente. Já temos algumas iniciativas e agora, em breve, quem sabe a gente já tem aí alguns cases para poder compartilhar com a nossa comunidade de TI. É isso aí. Mais alguma coisa, Walter? Não, acho que a gente conversou bastante aqui. Acho que a gente não fugiu do tema, né? Sim. A gente segurou porque tanto tema, mas a gente falou acho que bastante de como a tecnologia, né? Você falou de alavancar, né? Ou seja, criar esse pavimento com essa necessidade que veio, né? De uma necessidade do fornecedor, do desenvolvedor do software, para você evoluir, né, essa tecnologia. Você já aproveita, já revê seus processos, já revê, né, sua estrutura para alavancar e você conseguir
trazer outras, né, tecnologias, outras otimizações, eficiências dentro de toda a instituição, né? Acho que isso a gente conseguiu falar um pouco, Sim. né? O tempo é curto, talvez a gente comece a repensar nossas lives aí para 1h30, 2. Vou ter que fazer mais de uma. Ô, Jorge, mas se você tivesse que deixar aí uma mensagem, a gente tem, nossa, acho que só em projetos em curso, aí nós estamos aí com mais de 5 projetos, 6 projetos caminhando em paralelo, temos vários clientes aí que estão começando o seu planejamento de migração, né? Dá uma mensagem final aí para esse cliente, tanto para esse que está começando, para esse que está iniciando já o projeto, para quem está planejando migrar, para quem está começando a migrar, qual que é a sua mensagem final aí para falar um pouquinho da migração especificamente falando? Olha, eu diria que assim, comece mesmo antes de estar pronto e comece pequeno, mas pensando grande, né? Acho que isso num contexto geral para tudo que a gente tem oportunidade de fazer no espectro de TI para apoiar as instituições de saúde. Apesar da TI não ser atividade fim nesse core business, mas ela é um meio justamente que ela pode alavancar cuidados assistenciais mais maduros, seguros, né? Processos para a proteção do ciclo da receita mais eficientes, né? Porque no final das contas não há vitória sem luta. É desconfortável mesmo, mas acho que a gente não pode buscar estar no conforto, tem que buscar mesmo superar esses desafios para que a gente consiga transformar. E, na verdade, um chamamento mesmo aos profissionais de TI, aos times de TI, né? Vou usar aqui, deixar uma reflexão, que se coloquem também de maneira estratégica para o negócio. Não esperem só o negócio te reconhecer como estratégico, ter essa consciência, mas procura servir. Acho que esse é o ponto. Estamos aqui para servir, né? E que vai chegar um momento que a TI ela vai estar na mesa não para discutir tecnologia, mas para discutir o business, para discutir negócio. Então, hoje é um pouco do que a gente procura fazer lá no nosso dia a dia com toda a nossa operação de TI. A TI está na mesa para discutir o negócio. E assim a gente espera conseguir somar para que tenhamos um sistema de saúde no Brasil muito mais eficiente, seguro e acreditado, né? Você falou umas palavras aí que me lembrou uma frase, você falou de começar pequeno, pensar grande. Eu lembrei de uma frase, né, que muitos anos eu carrego, que é: pensa grande, começa pequeno, mas anda rápido. Acho que isso nunca foi tão verdade como aí. ultimamente. É isso. Bom, Jorge, mais uma vez queria te agradecer aqui imensamente, né? Agradecer, Walter, aí por estar comigo aqui mais uma vez, agradecer pela parceria, e já deixar aí mais uma vez, né, que vamos ter mais coisas aí para mostrar, né? E contar aí sempre, né, nos deixar sempre à disposição, né, para parceria, pela amizade, né? Se quiser falar mais uma palavra aí para quem está nos ouvindo, fica à vontade. Eu que agradeço, foi um prazer, realmente a hora voou aqui. Glauber e Walter, em nome do Centro Médico de Campinas, agradeço a oportunidade de estar aqui tentando compartilhar um pouquinho. Obrigado à nossa audiência que colaborou aqui com esse momento. Agradeço imensamente ao meu time de TI, sem eles eu não poderia estar aqui contando essa história, estou aqui tentando representá-los dignamente, né? Agradeço também a toda a nossa operação ali no Centro Médico de Campinas, né, todas as áreas que sempre são muito parceiras conosco, sempre nos recebem muito bem, a nossa diretoria, o nosso conselho que nos apoia. Eu acho que isso só vai empurrando a régua para cima, para a gente conseguir ir repactuando esse compromisso, essa responsabilidade, para tentar fazer cada vez melhor. Então, muito obrigado. Muito bom, obrigado mais uma vez. E eu já queria deixar aqui, divulgar a nossa próxima live, que a partir dessa semana vocês vão ver aí, vocês já podem se inscrever tanto pelo LinkedIn, pelo Instagram, mas vocês já vão ter ali acesso para fazer inscrição. Nós vamos estar presentes aqui, o pessoal o CEO, o diretor executivo, o presidente da Unimed Botucatu, e o gerente de TI, que vai compartilhar um pouquinho com a gente do projeto de implantação do TASI Operadora, que foi um case aí de sucesso para a gente, e a gente vai falar um pouquinho desse projeto, como isso se deu, quais foram os desafios. Então, já
coloque na sua agenda aí. Deixa eu aproveitar aqui o dia 31/7, aí, ó, aproveitar aqui o meu suporte aqui, dia 31/7, às 13 horas, nossa live Pense Sobre, falando sobre o projeto de implantação TASI operadora na Unimed Botucatu. Então vai estar aqui conosco o Dr. Noé, presidente da Unimed, o Adriano, que é o CIO lá, e vamos compartilhar um pouquinho desse projeto. Então não perca, já coloca aí na sua agenda, vai sair já o link para inscrição durante essa semana, então já se inscreva, compartilhe com outras pessoas, vamos divulgar, vamos falar, colocar mais o quanto a gente pode fazer de eficiência com tecnologia. É isso, Walter? É isso aí, só mais uma vez agradecer e reforçar. Obrigado, Jorge, pelo seu tempo, né, de deixar a operação e vir aqui compartilhar um pouco com a gente. Agradecer também a Letícia, né, da nossa área de marketing, que apoia sempre em toda essa jornada, a Larissa também, que fica ali nos bastidores aqui do Instituto, né, então, e agradecer a todos os ouvintes aí, tem várias perguntas aqui que o pessoal interagiu, a gente pode marcar com vocês um bate-papo, explorar mais o tema, trazer mais algumas informações, fica à vontade de se comunicar aqui com a gente quer estar próximo e apoiando todos vocês nessa jornada. Contem com o Centro Médico também para benchmark, estamos abertos, né? A gente fica muito feliz em poder dividir e ajudar os colegas, estamos à disposição. Pense sobre, né? Pense sobre. Obrigadão, até a próxima, pessoal. Obrigado.